Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? Aqui o professor José para falar das atividades do dia 23 de setembro, que são na apostila as páginas 11 a 13. Então aqui no começo da página a gente tem uma informação sobre o movimento de translação da Terra, certo? Que é aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol. E aí, o planeta Mercúrio também faz esse movimento, e que a cada 3 anos é possível enxergar, pessoal, ao olhar para o Sol, mais ou menos alinhadinho, não completamente, o planeta Mercúrio. Sabendo disso, a gente tem a questão 39, que nos informa que a Terra faz um movimento em torno do seu próprio eixo, e que esse movimento leva, ou seja, quando a gente diz que a Terra gira em torno dela mesma, não é mesmo? Esse movimento é um movimento de rotação, e essa movimentação da Terra dura 24 horas. A questão quer saber o seguinte: se durante um dia a Terra leva 24 horas para fazer esse movimento, quantas horas ela vai levar para completar o período de uma semana? Então, em 7 dias, quantas horas ela vai levar para fazer esses movimentos de rotação, ou seja, o movimento em torno dela mesma? Essa pergunta 39. A questão 40, ela traz algumas informações, e nas letras, fazem algumas questões, trazem algumas perguntas. A primeira informação é a seguinte: o astrônomo grego Eratóstenes, que nasceu ali em 276 a.C. e morreu por volta de 194 anos antes de Cristo. Por volta não, precisamente, está escrito ali, não preciso relativizar o ano da morte dele, tá bem posto ali. Foi o primeiro a obter a medida do diâmetro da Terra, próxima da medida conhecida atualmente. Ele mostrou que o nosso planeta media aproximadamente 12.713 quilômetros. Pessoal, para a gente entender o que é o diâmetro, pensa o seguinte: pensa que você pegou uma laranja e cortou ela no meio, certo? E aí, com a face, a superfície de uma das metades, você coloca o dedo em uma linha, segura uma linha ali e atravessa de um lado a outro. Ali você conseguiu encontrar o diâmetro da laranja. Do mesmo modo acontece com o nosso planeta, Essa distância completa da circunferência entre uma ponta, entre aspas, e outra, que a gente chama de diâmetro. Tá sabendo dessa informação, que o diâmetro é mais ou menos ali 12.713 quilômetros? Faça a decomposição em ordens do numeral destacado e escreva-os por extenso. Então faz a decomposição aí. Dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante, certo? E aí escreva o número por extenso, ou seja, como se lê. Questão B é a partir dessa informação. Cláudios Ptolomeus, aqui está o ano do nascimento da morte dele, chamado de o príncipe dos astrônomos, observou 1.122 estrelas e as agrupou em 48 constelações. Veja só, quantas unidades devemos acrescentar ao numeral 1122 para que tenhamos a próxima centena completa? Pessoal, primeiro de tudo a gente precisa identificar qual algarismo representa a centena. Se nós repetirmos o número 1000, bem devagarzinho, 1122. Qual algarismo representa a centena? O cento, Então, se nós considerarmos isso, nós vamos identificar quantos números faltam para chegar na próxima centena, ou seja, o 200. Na sequência, nós temos a informação: o maior planeta do sistema solar é Júpiter. O tamanho do seu diâmetro está representado no ábaco abaixo. O ábaco é aquele instrumento que está ali do lado. Uma centena de milhar é quanto? 100 mil. Uma dezena de milhar é 10 mil. Então ali nós não temos um risquinho apenas na dezena de milhar, Nós temos 4. Então seria 40 mil. E assim por diante. A gente vai montar
o número que está representado no ábaco. E quando nós fizermos isso, a gente encontra o diâmetro de Júpiter. E aí a gente vai dispor ali na questão 41. 42. Observe os números das fichas. 45.168, 39.154, 53.102. Em qual dos numerais o algarismo 3 tem maior valor posicional? Ou seja, em qual dos números ali, pessoal, das fichas, o número 3 tem um valor maior? Quando na primeira ficha ele nem aparece. Ou quando ele representa 30.000 ou quando ele representa 3.000. Questão B. Qual é o algarismo que tem o mesmo valor posicional nos 3 números? Veja, até para pronunciar os números a gente já encontra. 45.168, 39.154, 53.102. Tem um númerozinho ali que eu falei as 3 vezes. É um algarismo que ele está na mesma posição. Qual é esse algarismo? Observe atentamente as imagens e depois responda. Pessoal, nós temos aqui no primeiro quadrinho uma imagem retirada da internet, né? Uma ilustração num barquinho à noite. Aí nós temos uma pintura que se chama A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, né? Um muito popular e conhecido pintor. E nós temos ali o Sol Quente e o Mandacaru de J. Miguel, desculpe, não sei o primeiro nome dele. É uma xilogravura, pessoal. Para mais informações a gente vai tratar. Para mais informações a gente trata da xilogravura em outro momento, tá? Mas está relacionada aos cordéis, a literatura de cordel. Partindo dessas imagens, a gente vai responder as seguintes questões. Quais corpos celestes estão representados nas imagens? Pessoal, corpos celestes são os astros. Quais astros aparecem ali? Pergunta 44. A Lua representada no primeiro quadro assemelha-se a qual figura plana? Que figura plana a Lua se parece? Um quadrado? Um triângulo? Um retângulo? Ou um círculo? A questão 45 nos pede o seguinte. Os quadros acima têm formatos semelhantes a quais figuras geométricas? Os quadros, pessoal. A pintura está dentro do quadro. Esse quadro se assemelha a que figura geométrica? É isso que nos pergunta a questão 45. Pessoal, a última página da nossa atividade inicia com a seguinte informação. Ano bissexto é chamado o ano que tem 366 dias, ou seja, um dia a mais que o normal, 365 dias. De acordo com a regra, no ano bissexto é incluído um dia extra no final do mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Os anos bissextos acontecem em intervalos de 4 anos, certo? E aí a questão, tendo ciência, tendo noção, conhecimento dessa informação, as próximas perguntas nos pedem o seguinte. 46. O ano será bissexto se o numeral que representa o ano for divisível por 4. Então, 2020 é bissexto? E aí? 2020 é bissexto, pessoal? Ele é divisível por 4? E aí a gente pode fazer a conta aqui rapidão. 47. Complete a reta com os próximos anos bissextos. A gente tem o primeiro ali, 2020. Então, se a gente sabe que os anos bissextos são de 4 em 4 anos, a gente tem condição de completar as informações ali. Questão 48. As dimensões do quadro de Vincent van Gogh são 73,5 centímetros por 92,1 centímetros, que representam o quê? A área do quadro, a largura e a altura, o perímetro ou o peso do quadro? Questão 49. O perímetro do quadro de J. Miguel, que tem a dimensão de 16 centímetros por 10 centímetros, é de 36 centímetros, 52 centímetros, 160 centímetros, 42 centímetros. Pessoal, só para lembrar
O perímetro é a linha ao entorno da figura, tá? E a área é o preenchimento. Como que a gente faz para encontrar o perímetro, que é o entorno? Somando as medidas de todos os lados. Ao passo que a área, para encontrar a área, a gente multiplica a largura vezes a altura, ou digamos assim, um lado vezes o outro. Questão 50. Calcule a área ocupada pela paisagem no quadro abaixo, considerando cada quadradinho 1 centímetro quadrado. Veja, pessoal, a gente não sabe quantos quadradinhos tem a imagem. Não está marcado quantos quadradinhos está na imagem. Mas a gente sabe quantos quadradinhos estão ao lado, né? Que o cercam. Então eu sei quantos quadradinhos tem de lado cada imagem. E assim eu vou conseguir imaginar, vou conseguir contar quantos quadradinhos tem dentro da imagem. E aí, se cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado, então o número de quadradinhos que eu encontrar é o valor de centímetros quadrados da área do quadro, certo? Questão 51. Meu tio gosta muito de pintura. Ele comprou o quadro Noite com barco e lua cheia no fundo, que custou R$ 1.200. Parcelou em 4 vezes no cartão. Qual o valor de cada parcela? Caraca, tio, você gostou mesmo desse quadro, hein? Tudo bem, não vou julgar você. Pessoal, para saber o valor de cada parcela, a gente vai pegar o valor dos R$ 1.200 e dividir pelas 4 vezes que ele fez. E aí a gente consegue identificar o valor de cada parcela. 52. Meu tio Daniel resolveu dar R$ 200 de entrada e parcelar o restante em 4 vezes sem juros. Qual o valor de cada parcela nesta negociação? Agora, pessoal, o que o tio fez? Ao invés dele parcelar o valor total, ele resolveu dar entrada de R$ 200. Ou seja, ele parcelou o que sobrou. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do quadro, que está ali na questão anterior, vai diminuir o valor da entrada, certo? E aí dividir pelas 4 parcelas. É isso, pessoal. Estamos aí. Se precisarem de algo, estamos no WhatsApp e pronto para ajudá-los. Tudo bem? Cuidem-se e fiquem bem.